Então, o encontro de hoje, o nosso tema é das técnicas de apometria. A bibliografia que vocês vão receber é essa bibliografia aí. Na verdade, essa apresentação ela é fruto de uma pesquisa de mais de 30 livros e vários outros materiais, alguns cursos que eu fiz também separado. A gente tem também essa bibliografia sobre umbral, que alguma coisa que a gente vai falar aí hoje está relacionado com isso. Primeira técnica que a gente vai ver é a telemnese, que é o diagnóstico à distância, que é a técnica que o Vicente de Paula escolheu para fazer o trabalho de apometria. Então, a telemnese, na verdade, é o atendimento à distância do consulente desdobrado, que é o que nós fazemos lá. O operador lê a ficha do consulente, principalmente nome completo, endereço, que o consulente estará em repouso na hora do atendimento, então não é onde ele mora, mas onde ele está no momento. O operador desdobra a equipe através de pulsos, direciona a equipe para o local, dá-se os comandos da criação de campo de força envolvendo o local, proteção, invocação dos guardiões, limpeza do local. As equipes vão puxando os campos abertos, tratando e fechando. Ao final é realizado um procedimento de reenergização dos corpos do consulente, limpeza final, proteção da casa do consulente. O operador, então, reacopla toda a equipe, quebra o vínculo dos campos. Então, esse é o ciclo completo, desde o recebimento da ficha até o encerramento. A pneumiatria, que é o autotratamento do espírito através do seu eu superior. O que é isso? Quase sempre nos encontramos bloqueados, presos à matéria, aos interesses e coisas do dia a dia. Não vemos como nos lançar à altura do espírito. Mas chega um momento em que uma chama viva penetra em nós. E aí a gente quer fazer aquela modificação e às vezes a gente não sabe como. E aí, nos trabalhos de apometria, a gente também pode trabalhar isso daí. Como que a gente vai trabalhar essa pneumiatria, que é ajudar a personalidade ou o espírito a ele mesmo fazer o autotratamento dele. Então, a gente pode fazer da seguinte forma, usar essa técnica com espíritos que não têm certeza sobre o caminho a tomar, que estão tristes, que estão inconformados, praticando o mal, porém não são maus. A gente projeta uma luz azul crística, principalmente sobre o coronário, através de pulsos, comanda a elevação das frequências até uma dimensão crística, deixa eles em êxtase, reforçando energias amorosas em direção à personalidade ou espírito. Neste momento, a gente entra e começa a conversar com eles como se fosse um terapeuta, pois assim eles estarão mais receptivos. Aí começa a sugerir bons sentimentos, como amor ao próximo, gratidão, caridade, sentimentos nobres. Deixa que eles sintam essas presenças, dos anjos, da guarda, do Mestre Jesus, e a gratidão que pode ser levada até eles. Ao final, a gente volta eles para as vibrações e encaminha junto com os amparadores que vão estar do lado acompanhando todo o trabalho. Uma observação importante nessa técnica é não usar com espíritos vingativos, perversos, vingadores ou magos negros, porque essa técnica não adianta de nada, eles vão ficar rindo e não vão entender nada do que a gente está tentando fazer. A despolarização de memória, que a gente fala muito e faz pouco, ela na verdade é uma auto-hipnose das múltiplas personalidades. Médicos encarnados descobriram há muito tempo que aplicar pulsos elétricos de forma controlada em regiões específicas do cérebro pode gerar cura de algumas doenças físicas ou psíquicas. Isso é muito feito em manicômios, em clínicas psiquiátricas. Os magos negros e os cientistas das sombras também utilizam essas mesmas técnicas para controlar e desequilibrar suas vítimas. Estes impulsos no duplo etérico, no caso deles é no duplo etérico, gerados por implantes astrais, muitas vezes são gatilho planejado pelos obsessores para criar ressonância com alguma experiência traumática do passado. Nessa altura, aqueles cientistas, obsessores, eles já sabem o que a pessoa tem de karma no passado, ela implanta esses eletrodos na cabeça através de fiações e elas
impulsiona essas memórias, esses pensamentos, causando essa ressonância. Assim, quando for uma ressonância natural, ou seja, aquela que vem das próprias personalidades do passado, o tratamento do evento é o suficiente. Mas quando a gente vê que essa ressonância ela vem de um implante, para resolver o problema é necessário que o implante seja removido antes. E outras vezes é o próprio obsessor vingador que necessita desse tipo de tratamento. Despolarização da memória. Como que a gente faz? O correto é dar comandos para que o espírito ou personalidade seja levado ao passado, onde se iniciou o problema. Tratar o problema, recolher todos os envolvidos no bolsão e encaminhá-los para a recuperação e tratamento. Por que eu estou falando isso? Porque essa técnica da despolarização, ela é só uma meia boca, tá, gente? Mas mesmo assim a gente vai dizer como que ela é feita, como que ela é explicada. Então a gente coloca as mãos espalmadas, com os braços paralelos, sobre o crânio do médium, comandamos um forte impulso energético, como se fosse uma descarga elétrica, projetando o espírito em uma encarnação anterior, onde que ele teve esse problema, e aí vai contando em seguida a gente inverte a posição das mãos, de modo que a mão direita passa para o lugar da esquerda, a esquerda para o lugar da direita, e a gente conta 2. Depois volta para a posição anterior e assim vai fazendo, invertendo as mãos nas têmporas do médium, contando cada vez que inverte como se estivesse invertendo os polos. Então, as mãos elas vão funcionar como se fossem polos magnéticos, como se fossem ímãs desmagnetizando uma fita, como se fossem aquelas fitas antigas, aquelas fitas cassetes. Este método não é mais recomendado, pois joga sujeira embaixo do tapete ao invés de tratar. Ou seja, você não está tratando, você está só empurrando o problema para frente. Impregnação com imagens positivas. O que é isso? É fixar as boas lembranças. Como que a gente faz isso? Espíritos e personalidades com depressão e baixa estima, presos há muito tempo em uma monoideia negativa, precisam primeiro tratar o campo de origem dessa monoideia, em seguida de substituir a mesma por pensamentos positivos. Então, se abertos campos de ressonância do passado, quando a gente identifica esse tipo de ressonância, devem ser tratados os campos. Se não abertos campos específicos, que está levando aquele problema que a gente está tratando, o operador deve comandar uma viagem ao passado, em existência feliz, e através de uma técnica de PNL, que a gente vai estudar em um outro encontro, firmar como principais as memórias felizes. Então a gente vai conduzir essas personalidades ou espíritos para uma fase onde ele viveu momentos felizes da infância, com pessoas amadas, de conquistas. A gente vai dando pulsos e conduzindo eles para esses momentos onde eles foram muito felizes, e a gente vai dando comandos para que esses pensamentos eles fiquem gravados mais fortemente na memória dessas personalidades e espíritos. Com isso, a gente incentiva a autoestima deles. Um pouco sobre PNL, mas ainda não é o nosso estudo, que a gente vai ver no 6º encontro. Técnicas de PNL. Antes de trazer o despolarizado de volta da encarnação onde se situou, costumamos impregnar seu cérebro magneticamente com ideias amoráveis, altruístas, fraternas, etc., usando a mesma técnica, só que agora visando a polarização. Então, isso daqui é um efeito que a gente faz junto com a despolarização. Para quem for usar aquela técnica da despolarização, depois que faz a despolarização, você repete ela, só que você embutindo pensamentos positivos. Então, na despolarização, você apagou os negativos e nessa técnica você implanta os positivos. A incorporação entre vivos de personalidades múltiplas e subs. Técnica da incorporação entre vivos. Quase sempre as nossas obsessões são provenientes de nós mesmos, através de nossas personalidades múltiplas e sub.
A autoobsessão tem se revelado ao longo de nossas investigações como verdadeira fera devastadora de sonhos e projetos de vida, por agir sorrateiramente nas profundezas desconhecidas do psiquismo humano. Bom, essa técnica da incorporação entre vivos, ela é o nosso arroz com feijão. Para quem faz incorporação e canalização, sempre a gente canaliza ou os espíritos ou as personalidades. Com relação a essa canalização de personalidades multi-sub, a gente vai ter o encontro 6, que a gente vai falar só sobre essa questão da captação psíquica. Então, aqui eu só estou comentando a técnica, mas sem entrar nos detalhes que a gente vai ver nos pormenores. São mais de 80 slides lá em captação psíquica falando sobre isso. Aí tem um esqueminha que vocês já conhecem, onde a gente pode pegar os vários corpos desdobrados e cada corpo desdobrado ele incorporar em um médium. Então, quando a gente trabalha numa equipe com 3 pares, por exemplo, né, a gente pode pegar aquela pessoa consulente que está sendo tratada e cada médium pega uma parte que está desdobrada e trata ela individualmente. Definições de magia, a gente já falou um pouco sobre isso em outro, lá no primeiro encontro nosso, e eu vou disponibilizar para vocês um material específico sobre isso daí, então não vou entrar em detalhes sobre isso daí nesse momento. Mas só para a gente relembrar, a magia é uma movimentação de energia de forma construtiva ou destrutiva, através do pensamento, alterando elementos físicos ou extrafísicos de forma pensamentos, sentimentos e emoções. Essa movimentação pode ser feita tanto por encarnados quanto por desencarnados. O mago negro, então, ele usa o seu poder mental altamente treinado para a realização de magia negativa. O branco, magia positiva. O feiticeiro é aquele que faz magia também, mas ele usa de elementos trevosos ou asseclas, né, para fazer o que ele está querendo. Então ele usa terceiros, usa intermediários. E ele usa os rituais também, não apenas a questão da força mental. A Goécia é a magia, só que relacionada com campos do passado. São as magias que foram feitas em outras encarnações. Então, a nota que eu deixei aí, que a gente já tratou disso em um encontro, e depois eu vou disponibilizar para vocês um material específico sobre isso. Feiticeiros e macumba, a gente já viu também. Tratamentos de feitiço. Nos tratamentos de atendimento a vítimas de feitiço, cuidado especial deverá ser dado aos campos negativos ligados a objetos físicos, pois estes campos devem ser desfeitos. Há 2 maneiras de desfazer estes tipos de campos de feitiço. Pela destruição física dos objetos, queimando-os, por exemplo, só que nos tratamentos de apometria, via de regra, nós não temos acesso a esses objetos. E a segunda forma, através do levantamento desses objetos no campo astral, ou seja, o duplo desses objetos, que é o que a gente trabalha na apometria. Faz-se a limpeza destes objetos, retirando esses campos de força, o que pode ser feito à distância por médiuns videntes, nos desmanchos à distância. Costumamos projetar poderosos campos energéticos em forma de jatos de alta frequência. Estes jatos desintegram esses campos de forças negativos e desintegram também esses objetos, que muitas das vezes nós usamos os elementais para trazer esses objetos. E muitas das vezes a gente usa também o auxílio aí dos pais velhos e dos caboclos, que são especialistas nisso. Então vamos lá, tratamento de feitiço. Percebida a presença de magias, magos, feitiços, goécia, devemos invocar a presença dos magos brancos, ou pais velhos, ou caboclos, dar comando para a dissociação das energias representativas da magia do campo do consulente. Então a gente vai queimar essas magias no campo etérico. Solicitar auxílio dos elementais para trazer toda a parte etérica dos objetos, onde quer que elas tenham sido colocadas, no mar, nos rios, ou enterradas, ou jogadas na floresta. Eles vão trazer isso para a gente. Solicitar aos magos brancos, pais velhos, que desfaça esse trabalho, ou seja, vai fazer uma anti-magia.
comandar os pulsos para a desintegração dos objetos, transmutando-os, reconectando-os ao fluido cósmico universal. Se possível e intuído, aí cabe ao operador, rastrear a origem no tempo do trabalho magístico e tratar as entidades envolvidas, retirando seus poderes e conduzindo-os para o lado da luz. Isso daí eu coloquei essa observação ser intuído, porque nem sempre nós estamos autorizados a ir atrás desses magos, seja porque o trabalho não foi focado, não foi preparado para isso pela espiritualidade, seja porque ele é um mago que aquele operador e aquele médium não tem a capacidade de enfrentar naquele momento. Bom, então depois a gente desfaz o local de trabalho magístico, fecha o campo e volta ao presente. Dar um passe de desmagnetização no médium para a retirada de qualquer resquício do campo. É muito comum que o médium que entra nesse tipo de trabalho, ele carregue com ele resíduos desse campo magístico no retorno. Principalmente aqueles muito sensitivos, eles podem passar mal com isso, então é importante fazer uma limpeza no médium depois desse tipo de trabalho. Os magos negros e os tratamentos. Lidando com os magos negros, jamais, bom, falando um pouco dos magos negros, né? Esses, os verdadeiros, os chefões, aqueles grandes, né, eles jamais se dão ao trabalho de executar seus planos contra os encarnados pessoalmente. Para isso, utilizam-se dos seus asseclas. Quanto mais importante o serviço, mais treinado e mais graduado será o seu representante, que sempre se passará pelo próprio chefe. Isso faz com que a gente se engane achando que está tratando o chefe ou aquele magro negro bonzão, e na verdade você está lidando com o general dele, com o comandante, mas não com ele propriamente, podendo ser os enviados tão perigosos quanto os próprios líderes. Então, por exemplo, se é um trabalho feito por um contrato, com alguém que quer uma vingança, eles vão mandar um obsessor ali de uma patente mais baixa. Se é um coordenador de um trabalho, por exemplo, líder de um trabalho de apometria como o nosso, que é uma pessoa mais importante, que está desenvolvendo um trabalho de luz, colocando luz mais forte e atrapalhando mais veementemente o trabalho deles, aí vão vir aqueles mais poderosos para tentar destruir esse trabalho e destruir esses coordenadores. Assim, ao se capturar uma entidade na casa ou instituição para a qual os médiuns foram desdobrados, que é a casa do consulente, né, ou uma instituição, quando a gente está tratando uma instituição, este será sempre um subalterno. Os médiuns não têm capacidade moral e telepática para lidar diretamente com os verdadeiros magos. A gente fala os grandes magos negros, né? Que são aqueles descendentes de Lemúria, principalmente, que são os mais poderosos, ou aqueles também descendentes de Atlântida. Porém, ao sermos guiados para túneis e para cidadelas no umbral, uma equipe de magos brancos, pai velhos, Exus estarão no comando e nossa função será de fornecer o ectoplasma necessário para o enfrentamento. Ao chegarmos nas bases, podemos invocar todas as falanges da luz que trabalham com a gente. Aí cada equipe geralmente tem algumas falanges que são mais afeitas com aquela equipe, e ajudarmos na criação de campos de força, retiradas de energia dos espectros, dos vassalos, desmaterialização do local, recolhimento dos escravos, utilização de elementais na reconstrução e sanitização do local. Bom, aí tem uma forma que vocês podem fazer, tem variâncias, cada um pode trabalhar de uma maneira, mas é só um exemplo, né? Então, percebida a presença de magias, magos, feitiços coerces, devemos invocar a presença dos magos brancos, pretos velhos. Dar comandos para a dissociação das energias representativas da magia no corpo astral. Se for goerce ou feitiço, proceder como no caso anterior. Se for personalidade múltiplas, proceder como no caso seguinte. Se o assecla estiver presente, tentar dissuadi-lo para a luz, independente do resultado, utilizar a assinatura energética dele para localizar as bases da falange no umbral e o mago líder. Isso daí, quando for intuído e for permitido pelos mentores da casa, a gente pode usar
aquela entidade que foi capturada, encontrada na casa do consulente ou na instituição, e através da ajuda dele, se ele quiser levar a gente, ou através da assinatura energética dele, pode ser rastreado onde que está a base dessas entidades que deverão ser tratadas. E aí é importante lembrar que muitas vezes eles são trazidos através dos consulentes para que a gente trate a base. Então, o trabalho que a gente faz às vezes não é para o próprio consulente, mas é para a base. Então, o consulente é trazido pelo mentor, aí vem esse assecla junto com o consulente, a gente pega esse assecla e através desse assecla a gente desmancha uma dessas bases. Consultar o mentor de trabalho sobre a ida até a base para desmontá-la. Né? Então é bom a gente tentar dar uma consultada se é conveniente fazer o trabalho ou não, porque nem todas as equipes estão preparadas. Se for permitido e com invocação de todas as proteções, dar seguimento ao trabalho. Os magos devem ser contidos em pirâmides de força, com a ajuda dos guardiões, magos brancos, pais velhos, de Ogum, preenchidos essas pirâmides com luz prata e azul índico, as energias drenadas pela força telúrica, adormecidos e deixar que os guardiões encaminhem eles para os locais adequados. Lidando com os draconianos. Outra classe muitíssimo perigosa que podemos encontrar nas trevas e nas zonas abissais, que são as regiões umbralinas abaixo da superfície da Terra, são os cientistas negros, a maioria pertencentes à raça draconiana ou reptiliana. Então, estão aqui há milhares de anos e têm instalados em cidades das sombras ou em cavernas seus laboratórios, onde desenvolve todo tipo de pesquisa para mudança de DNA, criação de artificiais, controle da mente, abuso sexual, drenagem de energias e outras coisas piores ainda. Estes seres têm seus exércitos de asseclas, compostos por alma das mais baixas vibração e que se comprazem no mal. Então existem milhares de laboratórios por aí que fazem todo tipo de banalidade, né? Aquilo que a gente viu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, aquilo lá é só fichinha perto do que eles fazem. Então, a maioria dos trabalhos que a gente faz não é nem para a base dos magos, é às vezes para a base desses draconianos aí. Eu vou disponibilizar para vocês também um pouco desse trabalho. Ao lidar com eles, quando permitido pela espiritualidade, devemos proceder da mesma forma que vista com os agentes dos magos negros. Inversão de spins. Para quem conhece um pouco de física quântica, de física newtoniana sobre os elétrons, sabe que o núcleo dos elétrons eles têm spins que são, na verdade, a direção de rotação desses elétrons. A energia ela se baseia com as polaridades dela em função da direção dessa rotação, se ela é positiva, se ela é negativa. Então, quando determinados magos ou determinadas entidades trabalham com energias, com magia, que na verdade é energia manipulada pelo pensamento, se a gente for ter um confronto com elas, muitas vezes a gente é inspirado a fazer o tratamento dessa magia que é criada por eles, invertendo os campos rotacionais, porque daí você inverte a polaridade dessa magia que eles estão emitindo, e com isso essa magia ela pode ficar neutralizada e eles automaticamente são adormecidos e encaminhados aí pelos socorristas e pelos guardiões. Isso tem que ser feito de forma mental, mentalizando esses elétrons e comandando a inversão do giro deles, ou a inversão dos polos, que são os spins. Os espíritos em tempos do passado, confronto com os mestres. Tratamento desses espíritos que às vezes trabalham com feitiço, com magia, muitas vezes a gente leva eles no passado, né? Então, os conhecimentos antigamente eram transmitidos aos candidatos em tempos iniciáticos, onde os grandes mestres transmitiam, além do conhecimento, a ética e a moral, o respeito, o amor e a caridade. Os templos iniciáticos podem ser invocados para que o mago seja levado até a presença do seu mestre.
Que vergonha maior seria encarar o mestre depois de tanto tempo de erro, né? Que ato maior poderia o mestre fazer do que olhar nos olhos com tanto amor e piedade que nos reduziríamos a simples vermes, sabendo o quanto nos desviamos do caminho. Dependendo do mago, é necessário desmagnetizá-lo das iniciações, retirando manto, medalhão, tiara, cajado, apagar seu nome nos livros e os mantras que ele recebeu. Então, como é que a gente faz isso? Identificada a presença do espírito ou personalidade, né, que se envolveu com magia, como conhecimento de magia, colocar em pirâmide de força, transportar para o passado distante, onde se deu a iniciação do mesmo. Chegando no templo iniciático, comandar a destruição de todos os artefatos do mago, colares, amuletos, túnicas, anéis, símbolos, tudo que ele recebeu. Comandar a retirada de toda a sua energia deletéria, fazer a despolarização dos seus conhecimentos, invocar a presença do mestre iniciático para que eles possam ficar frente a frente. Nesse momento, geralmente, o mestre vai conversar com ele vai conversar com o mestre, né? Deixando então que eles mantenham esse diálogo. Convidá-lo para o lado da luz, porque o ideal é que a gente trabalhe sempre com amor, e com amor a gente não quer prender ninguém, a gente quer que ele se ilumine. Então a gente sempre convida para que use todos esses conhecimentos para o bem, da mesma forma que usou por milênios para o mal. Retornar ao presente, comandando o fechamento daquele campo e tirando o médio daquela conexão. Espíritos da natureza. De maneira bem resumida, a gente trabalha com 4 elementos, com 4 elementais, que são espíritos puros, criados por Deus Pai e Mãe. Eles não encarnam, né, porque são espíritos puros da natureza, que são criados com finalidades específicas. A gente tem os elementais do ar, que também podem ser chamados de silfos, entidades de poderes mágicos, que os diferem de outros espíritos da natureza por serem de uma constituição sem forma definida, uma massa semissólida de substância etérea. Exemplo, fumaças, efeitos de luz através de pirilampos, a aurora boreal, arco-íris. Então, para quem tem evidência, tem que entender que eles vão se apresentar mais ou menos como essa foto que está aí do lado, como uma massa um pouco disforme, né? Às vezes pode até parecer um corpo, mas geralmente não. No terreiro se manifestam através dos ventos, como nas fumaças dos defumadores e dos incensos, dissipando as cargas negativas do ambiente e pulverizando cargas positivas. Os elementais do fogo, que a gente também chama de salamandras, entidades diretas do fogo, que não possuem forma definida, tem-se, quando as vemos, a impressão de uma forma fundamentalmente humana, o rosto, quando não é velado pelas chamas, é de aparência humana, mas na maior parte das vezes apresenta na forma de lagartixas, camaleões ou escorpiões. Esses a gente usa muito, principalmente para manipulação de chama de velas, de incensos, e eu gosto muito de pedir o auxílio das salamandras também para fazer manipulação do vento solar, onde elas vão direcionar essa energia que a gente materializa dentro dos ambientes, porque eles são exímios manipuladores dessa energia que é o vento solar. Os elementais das águas são as sereias, ondinas, ninfas, entidades de muito amor que vivem nas águas do mar, lagos, lagoas, rios, cachoeiras semelhantes às graciosas mocinhas de lagos que vemos diversas vezes no folclore. Então elas podem se apresentar como peixes, como sereias, como serpentes, como gaivotas. Para a gente é muito famosa as sereias, né, que são do mar. Tem o aspecto masculino também, que são os tritões, que são mais bravos, geralmente são usados para confrontos no mar. Quando a gente precisa fazer uma limpeza muito forte em uma personalidade que a gente está tratando, que ela está muito carregada energeticamente de forma negativa, pelo espírito está muito machucado por obsessões, por obsessores de muito tempo, a gente pode levar, por exemplo, para um mar ou para uma cachoeira e deixar que essas entidades façam a limpeza delas. Os gnomos
e duendes, que são entidades que habitam florestas, lugares desertos, que têm forma semelhante a anões. Então, esse que está do lado esquerdo, que tem um chapeuzinho, orelha pontuda, seria um gnomo, e esse do lado que parece mais um anão seria um duende. Eles são um pouco diferentes um do outro. Atuam sobre todos que habitam e transitam nas matas, florestas, dão sinais através de bichos de pau, cobras, aves. Esses gnomos, eles são muito bons para trabalhar com a gente quando a gente faz, por exemplo, a gente desmancha alguma base no umbral e a gente precisa de reconstruir com florestas, cachoeiras. Eles são construtores exímios e eles são muito bons para isso. Então, quando a gente invoca os gnomos, os elementais da terra, eles fazem rapidamente toda aquela vegetação, aquela composição, aquela restauração daquele ambiente. Só um pouquinho sobre tipos de obsessores. A gente tem como obsessores personalidades. Quando o obsessor for uma personalidade, quer dizer, uma auto-obsessão, a gente vai usar técnicas de tratamento de personalidades que a gente vai ver lá no encontro 6. Quando for ressonantes, que são aqueles espíritos que não conhecem a vítima, não têm intenção de prejudicar, a gente vai curar aquele espírito e vai encaminhar ele para um hospital. Esses aí são aqueles que, por exemplo, está com a perna amputada, passa perto de um médico que tem uma energia boa, ele se sente bem e acompanha o médium para casa. Enquanto ele se cura, o médium fica doente. Desorientados. Não sabem que morreram e acham que estão nas suas casas. Esses são aqueles que a gente trata principalmente em mesas brancas, né? Que a gente leva eles lá, dá um choque anímico neles e encaminha eles para os hospitais, porque eles não sabem que morreram. Eles não estão fazendo nem bem nem mal conscientemente, simplesmente eles acham que estão vivos. Os vingadores são aqueles que estão cobrando alguma coisa, porque eles acham que foram injustiçados no passado por aquela pessoa que é o consulente hoje. A gente leva ele ao passado, mostra a relação de causa e efeito, trata ele e encaminha. Porque existe aquele ditado que o Godinho fala, que ninguém colhe o que não plantou. Então, quando a gente mostra para ele nessas viagens ao passado, ele vê que ele não foi injustiçado. Os guardas, que são aqueles espíritos trevosos, né, que estão imantando pensamentos negativos no consulente, desequilibrando ele mentalmente, psiquicamente, que ficam vigiando chips e todos os tipos de implantes. Então, o consulente tem aqueles aparelhos no quarto, na casa onde ele está ligado, e esses espíritos ficam lá de guarda, vigiando para que tudo esteja funcionando perfeitamente e que ninguém venha retirar aquilo. Então, a gente vai pegar eles, convencer eles a mudar de lado, convence eles a desligar aquela aparelhagem que eles estão vigiando, pede a ajuda deles para identificar a base de onde vem aqueles aparelhos, para a gente poder ir lá na base e desativar aquela base, e depois a gente deixa eles com os guardiões para que eles sejam encaminhados para o melhor local. Esterilização de ambientes. Sempre que o ambiente estiver muito pesado, deve-se procurar retirar esses campos negativos com vento solar a fim de cortar e fragmentar esses campos parasitas. O vento solar não é um vento propriamente dito, é a emanação do Sol, de partículas subatômicas, tais como prótons e nêutrons, elétrons, em uma infinidade de outras partículas de alta velocidade que banham a Terra constantemente, conhecidos também como auroras boreais. Esses ventos têm a propriedade de influir magneticamente nos campos de frequência mais baixo, desfazendo-os. A força do pensamento do operador treinado exerce ação sobre esse tipo de partícula, que se aglutina, transformando-se num poderoso fluxo magnético, tendo desta forma o poder de desintegrar o magnetismo parasita existente no ambiente. Como que a gente faz isso? O operador dá o comando pulsado para desinfecção das energias deletérias e forma os pensamentos do ambiente em tons escuros, de forma que fique mais fácil para a visualização do médium. O que significa isso?
a gente pode mentalmente dar pulsos e pedir que toda a energia densa e deletéria que esteja no quarto, na sala, no ambiente que a gente está naquele momento, que ele fique, por exemplo, escuro, que ele fique gosmento, e com isso ele cria uma diferença de tonalização que fica mais fácil para o médium vidente visualizar onde que estão essas energias e quais os tipos dessas energias. O operador, então, dá o comando de pulsar para a criação de um redemoinho, né? Então, cria-se um redemoinho com esse vento solar que vai passando em todos os ambientes, em todos os objetos, para fazer aquela quebra e aquela despolarização magnética. A gente falou no slide anterior. Uma possibilidade, invocar as salamandras para a manipulação desse fogo durante o trabalho, então vocês têm esse recurso também. O operador dá o comando pulsado para materialização de água crística, ou água do mar, ou chama violeta, para limpeza de resíduo do fogo. Então, depois de passar o fogo solar, pode fazer uma limpeza mais refinada aí com esses outros recursos. Uma última opção é a utilização da chama de Saint-Germain, onde a gente sabe que a chama violeta, ela transmuta energias. Então, ao invés de só limpar, ela pode pegar aquela energia deletéria que ficou e transformar ela em energias positivas. E por fim, uma luz verde de esterilização para o ambiente ficar protegido e o consulente ficar em tratamento ali durante algum tempo. Pode-se ainda usar flores, cores, músicas, incenso, cromoterapia. Isso daí tudo pode ser plasmado de acordo com a necessidade e com a intuição aí do operador ou com o que o médium sugere para o operador. Dialimetria. Quero que vocês observem essa imagem, porque a dialimetria é justamente essa imagem. Quando vocês derem o comando, o médium ele vai ter que enxergar exatamente do jeito que está nessa imagem aí. Um corpo translúcido como se fosse vidro e os locais a serem tratados de uma cor diferente. Então a gente define a dialimetria como uma forma de tratamento médico que conjuga energia magnética de origem mental com energia de alta frequência vibratória proveniente da imensidão cósmica, convenientemente modulada e projetada pela mente do operador sobre o paciente. E como que a gente faz isso? Coloca-se o corpo desdobrado do consulente deitado em uma maca etérica. Então vocês comandam que aquele corpo que foi desdobrado, que abriu naquele campo que vocês estão trabalhando, que ele seja colocado sobre uma maca. Comanda mentalmente a expansão do corpo, aí entra a dialemetria propriamente dita, que é a expansão das células, né? Então vocês imaginam que aquele corpo está inchando, né? Que ele está inflando, inflando, as células estão aumentando de tamanho e elas estão se distanciando. Então aquele corpo vai se enchendo como se fosse um balão, separando as células e quebrando a coesão. Comanda mentalmente a transparência. Mentalmente vocês vão visualizar e comandar que esse corpo vai ficando transparente como se fosse vidro, através de pulsos e comandos. Comanda mentalmente a pigmentação dos pontos de trabalho. Exemplo, você comanda que todos os pontos em desequilíbrios e energias negativas e densas, que eles fiquem, por exemplo, num carmim bem intenso, que todo implante, fiação que esteja ligado naquele corpo que vai ser tratado, que ele fique na cor negra ou na cor azul, ou numa cor também bastante intensa. Pode usar, se vocês acharem que deve, ou se for intuído, ou se o médium falar alguma coisa, uma cor diferente para o azul, que são aquelas cores deixadas como dívida kármica. Então, muitas das forças que estão em desequilíbrio, vocês não podem fazer nada porque é kármico. Então, o que aparecer de azul, você já sabe que não é para mexer. O que aparecer de vermelho, você sabe que tem que ser visto a causa. Solicita a assistência do comando Santa Esmeralda para retirada de fios, chips, implantes e diversos. Por que o comando Santa Esmeralda? Porque esse comando Santa Esmeralda ele é especializado em cura e especializado em retirada de implantes. Pode convocar também as egrégoras médicas, né, que tem Bezerra de Menezes, Eurício Barçanufo, doutor Espanhol e várias outras, para fazer alguma cirurgia, se for indicado. Os falangeiros, como pais velhos, mães velhas, caboclos, elementais, no caso de margias implantadas que devem ser desfeitas. Curadores,
como Arcanjo Rafael, Mestre Lárion, os orientais, para trabalhar o reequilíbrio das energias depois que for feita essas cirurgias e essa retirada dos implantes. Pode também aplicar um reiki em paralelo, enquanto essas equipes estão trabalhando em cima. Quem for reikiano pode ir aplicando reiki em todas as posições onde for necessário. Ao terminar, então, o corpo ele é encaminhado, o corpo desdobrado é encaminhado para um hospital, onde ele vai receber o restante do tratamento. Se intuído, pode-se levar esse consulente desdobrado também para cachoeiras, para mar, para vulcões, para tratar energias de magias ou energias mais pesadas. E aí esse corpo, quando volta tratado por esses elementais nesses pontos da natureza, eles voltam geralmente limpos e mais leves para ir para o hospital à noite. Magnetização curativa. Então, consiste na transmissão pelas mãos ou pelo sopro de fluido animal do corpo físico do operador para o doente, sendo a maior parte das moléstias, desequilíbrios e ritmos normal decorrentes de problemas vitais do organismo. Os passos materiais tendem a normalizar esse ritmo e despertar as energias dormentes recolocadas. Interessante a gente comentar que muitos dos consulentes eles são desdobrados e eles vão para campos onde eles são sugados, vampirizados e drenado as energias vitais deles, desequilibrados os chakras. Então, vocês fazendo essa doação de energia e como se fosse um benzimento, uma doação mesmo, vocês conseguem revitalizar esses corpos. Mas importante, além de tratar os corpos, tratar a fonte desses desequilíbrios, porque senão vocês vão doar energia, vão vitalizar os corpos, mas à noite eles voltam para aqueles lugares onde eles estão sendo drenados e eles vão voltar a ficar desequilibrados novamente. Dando continuidade na magnetização cura, em complemento os tratamentos holísticos atuam sobre o duplo e os corpos astrais através do magnetismo, portanto podem ser considerados como cura do espírito. Esses tratamentos holísticos eles são feitos depois que é feito o trabalho da apometria, naquelas recomendações, muitas recomendações trazem trabalhos holísticos, onde a pessoa pode fazer de maneira física e presencial, dando continuidade no tratamento espiritual. Cura de lesões no corpo astral. Muitas vezes os espíritos resgatados estão em péssimas condições, maltrapilhos, doentes, faltando membros, zoantropizados, com dores horríveis de todas as origens. Estes espíritos só nos darão ouvidos após essas dores serem sanadas. Lógico, né? O espírito perdeu uma perna lá, aquela perna está doendo, ele está gritando de dor. A gente está falando com ele, ele vai prestar atenção na gente ou vai prestar atenção na dor que ele está sentindo na perna? Então, a gente tem que tratar eles antes de poder conversar com eles quando é o caso. A energia disponível no corpo encarnado, ou seja, do operador e do vidente, do médium que está ali na dupla, é gigantesca. E, sob uma mente treinada e focada, pode realizar qualquer obra de luz na dimensão astral. Por que a nossa energia é gigantesca? Porque para manter a coesão de todos os nossos átomos no corpo físico, a gente dispõe de uma energia equivalente à energia necessária para movimentar a cidade do Rio de Janeiro inteirinha. E essa energia os espíritos desencarnados não têm, porque eles não têm corpo físico, então eles não têm necessidade desse tipo de energia. Então, a gente se conduzir mentalmente com muita fé e já não pensando que vai acontecer, mas já imaginando que já aconteceu, a gente gera uma energia gigantesca que consegue fazer tudo que a gente mentaliza. Então, o operador deve emitir pulsos mentalizando a reconstrução dos órgãos e tudo mais listado acima. Colocar roupas novas, rejuvenescer os espíritos que estão muito envelhecidos, energizando-os, recuperando a sua saúde, procedendo um diálogo fraterno, induzindo o perdão, o auto-perdão, a caridade, o amor, sempre induzindo ele para esse lado, né? Convocando ele para trabalhar nos exércitos da luz, do Cristo, e depois encaminhando para um hospital para que ele, junto com os amparadores ali, para que eles sejam tratados. Só mais um comentário aí,
é que a gente, quando dá os pulsos para fazer esse tipo de trabalho, a gente não deve imaginar que a coisa vai ser feita. A gente já deve visualizar que já foi feito, porque daí tem muito mais força. Cirurgias astrais, que é um complemento do que a gente falou lá em cima, a gente pode usar durante os tratamentos as cirurgias astrais, onde a gente convoca todas aquelas entidades conforme a gente já viu lá em cima. Então a gente faz a dieletria, vê o que é karma, o que não é. E quando for feito uma cirurgia em algum espírito, ou espírito não, em alguma personalidade, a gente pode, na ficha de recomendação, recomendar um repouso de pelo menos 3 dias, que seria um repouso idêntico àquele que ela teria que fazer se ela estivesse fazendo uma cirurgia num hospital, no plano físico. Isso é muito importante de ser colocado nas fichas. Ideoplastia. A ideoplastia, a gente já viu que é o poder dos espíritos, né, de mudar a forma. Então, a ideoplastia é a capacidade que certos espíritos têm de mudar a sua aparência física. Pela força mental, um feiticeiro das trevas ou um obsessor pode se transformar em um mentor de roupas brancas, loiro de olhos azuis para enganar o médium. Porém, sua vibração não muda e seus objetivos também não. Na dúvida, ao sentir que algo está errado, o operador deve projetar luz branca na entidade, ao mesmo tempo, comanda através de pulsos que a verdadeira identidade daquela entidade se revele. A mesma técnica pode ser usada para revelar o pensamento da entidade. O operador projeta a luz branca ao mesmo tempo que comanda através de pulsos que, se for do bem, ou com boas intenções, ou falando a verdade, a sua aura fique azul, e se for o contrário, que ela fique vermelha. Ao final do comando, o médium poderá relatar ao operador toda a verdade. Como que isso funciona? Muitas vezes o médium ele está vendo uma entidade, por exemplo, que é uma criança precisando de socorro, abandonada, e o médium fica todo sensibilizado e às vezes não percebe que aquilo ali é um feiticeiro, né? Então, o médium sentindo às vezes uma dúvida, ou o operador percebendo que não é aquilo, o operador dá esse comando e projeta uma luz branca e fala, ó, se for uma entidade do bem, vai criar uma aura azul, se não for, vai criar uma aura vermelha. Instantaneamente já cria uma aura em volta daquela entidade, e aí depois você pode jogar os pulsos magnéticos em cima dela para que ela perca aquela ideoplastia e ela volte à aparência real que ela tem. Espíritos em formas animalizadas. A palavra zoantropia tem origem em latim, que é animal e homem, né? É o fenômeno em que espíritos desencarnados, voltados ao mal, se tornam visíveis aos homens sob formas de animais, demonstrando assim sua degradação tanto moral quanto espiritual. Esse processo de transformação também pode se dar através de uma metamorfose perispíritica, processada através de indução hipnótica, em que o desencarnado, inferiorizado em suas culpas, ganha a forma animalesca. Duas espécies mais comuns de zoantropia, a licantropia, que é a forma de lobo, e a de cachorro. Usar a mesma forma, a mesma técnica que usado na ideoplastia. Destruição de bases astrais maléficas. Destruição de bases astrais maléficas no mundo espiritual, principalmente em zonas inferiores do umbral, prolifera grandes colônias organizadas por poderosos magos das trevas e reptilianos. Eles aprisionam um grande número de criaturas desencarnadas, tornando-as escravas em típica obsessão. Pela assombrosa quantidade de prisioneiros nessas condições, como temos visto em todos os trabalhos espirituais, acredita-se que a obsessão entre desencarnados seja a que mais faz vítimas no planeta. No umbral, as bases ou colônias são plasmadas de forma a criar ou recriar templos iniciáticos, prostíbulos, cidades inteiras da antiguidade em cavernas, vales ou planícies, laboratórios químicos, eletrônicos, prisões, porões. Bom,
Quando da destruição de colônias e bases dirigidas pelas trevas, é necessário antes resgatar os escravos. Para tanto, convém mobilizar suficiente número de auxiliares desencarnados e formar poderosos campos de força magnética para neutralizar as guardas tenebrosas dessas organizações. Destruição. Então, destruição de bases astrais maléficas. O médium consulta o amparador sobre a segurança e necessidade do trabalho. O operador invoca os guardiões, Arcanjo Miguel, exército, e seus exércitos, falantes de Exu, pais velhos, caboclos, romanos, samaritanos, que é quem realmente executará o serviço e que já devem estar esperando, que eles já planejam isso bem antes da gente saber. Através de pulso se usa o rastro energético do espírito obsessor que foi recolhido, muitas vezes só para levar a esse trabalho e comanda o desdobramento de todos até as bases. O médico clarividente deve passar todas as informações de forma constante e clara, guiando todo o trabalho. O operador deve comandar com muita energia os comandos de força sobre o local. Iluminação com sol amarelo intenso, retirada de força dos asseclas através de energia telúrica, desmaterialização de edificações e aparelhos, libertação dos escravos, recolhimento e encaminhamento aos hospitais, saneamento do ambiente, reconstrução do local, materialização de vegetação, riachos, ar, tudo pelos elementais. Se for encontrado o mago líder, usar as técnicas de tratamento de magos. Isso daí é só um exemplo, tá, gente? Vocês podem trabalhar de maneiras diferentes, isso aí é só um exemplo. Técnica da oração. Quando estiver em um campo onde houver confronto com entidades das sombras ou recuperação de um espírito ou personalidade muito renitente de reconvenção para o lado do bem, mentalize Jesus ou Maria e faça uma prece jogando luz naquele irmão. Pode jogar uma luz celestial, um rosa crístico, cromoterapia no plano astral, é a aplicação de cores na terapia humana, é um método de tratamento muito desenvolvido entre nós. Embora não sendo especialista na técnica terapêutica, observamos que a simples aplicação das cores nos tratamentos mostra uma ação muito boa, muito fraca, né? Parecida que a sua ação amplia-se positivamente se for aplicada como fruto da mente do operador, isto é, de forma invisível, agindo apenas no astral. Técnica também denominada cromoterapia mental. Aí tem alguns exemplos que depois vocês podem consultar, né? Índico mais carmim imobiliza instantaneamente os espíritos que se tornam como estátuas. Prata mais violeta elimina todo o poder mental dos magos e por aí vai. Não vou ler todas, vai ficar para vocês consultarem. Campos de força, aplicação da quarta lei da apometria, a lei da formação dos campos de formas e campos de forças com as formas que quisermos. Habitualmente usamos a piramidal de base quadrada da mesma forma que a pirâmide de Kelps. Essa daí é a mais forte, a gente usa ela usando aqueles pulsos, né, alfa, beta, gama, delta e epsilon, que representam o alfabeto grego. A gente tem como campos de força cones, esferas, malhas, tapetes, anéis ou círculos nas mais diversas texturas, normalmente brilhantes e metálicas, magnetizadas ou mesmo espelhadas, podem ser combinadas com pirâmides, constituindo barreiras que impedem a passagem de seres. Então, a gente combinando algumas formas, elas podem ficar mais poderosas ainda. Então, a gente tem a pirâmide para cima, a pirâmide para baixo, junta as duas, põe um anel em volta, a gente reforça isso daí. Tratamento coletivo. Tratamento coletivo, a apometria pode e deve ser utilizada para tratamento coletivo, está como assistência a hospitais, regiões de desastre, eventos importantes, equipes, casas espiritualistas e também resgate coletivo em cidades do astral. Hospitais de campanha, criação de hospitais de campanha, recolhimento de bolsões, de grandes bolsões, tipo guerra, no astral. Isso tudo pode ser feito também com esse tratamento coletivo que a gente chama de bolsões. Abertura de portais. O que são portais, né? No mundo espiritual existem várias portas que são acessos a dimensões superiores e inferiores, dependendo do ponto de observação. A função de um portal é abrir uma brecha no espaço-tempo para qualquer dimensão que se consiga acessar. Os locais são separados por fronteiras
que não possuem uma demarcação exata. O que realmente separa os locais são as vibrações energéticas. E aí a gente tem os portais de todas as formas, em todos os níveis de consciência, portais temporais, dimensionais, eles podem ser sutis, óbvios, ocultos, secretos. Uso pelas trevas, certas entidades escuras, moradores dentro da Terra, na dimensão chamada treva, usam portais dimensionais ou espaços paralelos para acessar a nossa dimensão. Esses portais são realmente pequenos buracos de minhoca. Eles podem estar em um campo, no parque, em casa, no escritório ou em um espaço público, como um banco, bares, shoppings, estádios, metrôs. Eles podem até mesmo ser abertos em igrejas, centros e templos. Uso pela luz. Numa sessão de atendimento espiritual de desobsessão, médiuns podem criar um campo magnético poderoso capaz de abrir temporariamente portais, criando a possibilidade de que, através de um portal, um irmão sofredor venha do plano inferior e se manifeste no plano físico, e passa para outro plano como socorrido por meio de outro portal, ou retorne para o plano de origem mais reconfortado. Característica dos portais. Nos mundos espirituais, os portais possuem características interessantes de serem relatadas. Um portal pode ter dimensões pequenas ou gigantescas. Pode ter a aparência de uma porta, pode ser redondo, quadrado, piramidal, cilíndrico, pode ser transparente e luminoso, pode ser invisível para alguns agentes espirituais. Pode ser visto e até atravessado. De alguma forma, o portal seleciona quem pode atravessá-lo. Existem portais que possuem campo magnético protetor, que não permite que alguém estranho se aproxime dele. Finalizando o atendimento, o mentor dirigiu-se, aí é um trecho tirado, né? Dirigiu-se a todos nós estas amorosas palavras. Boa noite. Quero agradecer a todos que compareceram. Foi muito bonito. Tudo que podia ser feito foi feito. Todos que puderam ser ajudados foram encaminhados para um local melhor. Que todos tenham paz. Vamos seguir a caminho e orar. É o mentor que deu a instrução sobre os portais acima. Criação de portais. No trabalho apométrico, os portais podem ser criados para limpeza de ambientes, resgate de espíritos, transporte de personalidade e encaminhamento para postos e hospitais. Então a gente tem limpeza. O operador mentaliza um vórtice e comanda através de pulsos que o portal se abra e vá recolhendo os espíritos que necessitam ser recolhidos. Neste momento, a abertura interdimensional é criada e os socorristas e guardiões encaminham todos que têm que ser encaminhados. Fechamento. O médium mostra o portal e o operador comanda seu fechamento no sentido inverso, de uma abertura, e no final realiza a lacração com uma malha magnética. Isso aí é para evitar que os espíritos trevosos continuem frequentando o nível vibracional dos consulentes. Resgate. Quando o operador dá o comando de encaminhamento pela luz, é aberto um portal entre dimensões, espaço-tempo, ligando o local do resgate a um hospital ou posto avançado. Daí em diante, os socorristas e guardiões concluem o trabalho. Nota: nesse trabalho só foram abordados portais ligados à apometria, porém existem outros, como por exemplo o 11 do 11, que são portais de alinhamento galáctico, de abertura de consciência e vários outros. Técnicos da diatesteterapia, que significa organizador no campo da medicina. Esses organizadores são esses que vocês estão vendo aí, micro-organizadores florais, que quando mentalizados e colocados no ambiente do consulente, esse tipo de criação mental, ele ajuda no tratamento específico de cada coisa dessa daí. Por exemplo, antifumo, equilíbrio de emoções, viagem. Geralmente são para consulentes que estão com problemas emocionais, principalmente ligados a vícios. Então, são tratamentos para viciados. E no final a gente deixa a mensagem que as possibilidades de trabalho são infinitas e possivelmente muitas técnicas ainda desconhecidas. Deste breve trabalho, trouxemos apenas um pequeno número que se encontra disponível em várias literaturas, sendo interessante que cada grupo possa anotar as suas experiências, criando um banco de dados para uso de todos. Fostes preparados e incumbidos desta tarefa, não por vosso mérito, mas por dívidas pesadas contraídas no passado. É necessário, meus filhos amados, conhecerdes o inimigo com quem estáis e ireis lutar.
purificai-vos, purificai vossas mentes e vossos corações, para que possais ser conduzido nessa nova etapa de trabalho, onde estareis em contato direto com forças involutivas do universo. É preciso que tal ocorra seguindo o planejamento de vossas existências. Essa aí é uma mensagem de um orientador de uma casa onde que se pratica apometria. Por final, nosso amigo Joinha e Zefini. Pessoal, tentei acelerar o que deu aqui, porque realmente era muita coisa, mas agora, assim, a ideia nossa aqui realmente vocês comentarem dentro de todas essas técnicas, o que que vocês fazem para a gente criar um banco de dados, né? Ver o que que é mais praticado, o que que a gente não abordou aqui, que de repente a gente pode abordar, e a gente começar a estudar para ver o que que é mais eficiente, mais eficaz. Eu acho que esse é o propósito. Carlos, eu queria que fosse mais detalhado o tratamento floral. Onde que eu posso buscar ou vocês podem fazer um detalhamento melhor? Eu vou te passar depois aquele tratamento. Depois eu posso passar no grupo ou passa em separado, porque demanda um pouco de explicação aquele campo lá. Mas É, basicamente você vai criar mentalmente aquela forma dentro do ambiente onde que o consulente reside, para que aquela forma, é como se fosse uma forma pensamento, ela é criada no ambiente e ela fica emanando uma espécie de energia, uma espécie de vibração, que vai neutralizando as vibrações, por exemplo, do vício, do fumo, das drogas. Então você vai ter que mentalizar aquela forma e depois você criar mentalmente aquela forma onde você necessitar dela, No ambiente, no Carlos? ambiente. e onde Não que eu é posso buscar essa colocar na forma? pessoa. Por exemplo, se a pessoa Um foi desdobrada, você microorganizador. está vendo ela lá na sala desdobrada, né, ou ela fica no quarto dela mais tempo, você vai mentalizar aquela forma no quarto dela e através de pulsos, você materializa etericamente aquela flor lá no quarto dela e deixa lá. Aquela flor é como se fosse um odorizador de ambiente, que vai soltando de tempos em tempos aquela energia, As que vai energias neutralizando a necessárias. energia de vício do fumo, por exemplo. E onde eu posso buscar essas qualidades de florais ou em farmácia também utilizar para mim, no caso, por exemplo, um desequilíbrio que eu tenha, alguma coisa assim, individual. Onde que eu posso buscar isso? A gente não está falando de florais aqui, tá? Isso aqui são campos mórficos. Tem um deles que tem a imagem de uma flor, mas não é um floral. Floral é outra coisa. Floral É, é um produto diluído de uma essência de uma flor. É um tratamento holístico, mas que não entra na apometria. entendi. Então, onde eu posso buscar essas imagens dessas flores? Em que livros, em Tá que base? nessa apresentação que eu estou mandando para vocês, vai ter ela lá. Você pode olhar na apresentação lá e vai ver. Tá bom, obrigada, Carlos. Foi muito bom, viu? Muito Ah, obrigada. Carlos, eu anotei umas dúvidas aqui. Pessoal, eu sou nova, então se eu falar alguma coisa, vocês me desculpem. Como que eu identifico se é realmente o Mago Negro ou se são os asseclas se passando pelos magos? Primeira pergunta. E a segunda pergunta. As duas pirâmides girando em lado opostos no campo de força, elas são utilizadas para quê? Acabou. bom, com relação ao mago, a gente costuma chamar de mago de um mago de maneira bem generalizada dentro do trabalho, né? Muitas vezes é um feiticeiro, é um assecla, a gente vai chamando de mago porque trabalha com magia. Eu particularmente, eu faço uma divisão onde eu chamo de mago negro aqueles que são aqueles descendentes lá de Lemúria, lá de 40 mil anos atrás, que eles realmente trabalham com as forças da natureza de uma maneira muito forte através somente do poder mental deles.
eles se acham muito superiores a nós, pobres mortais, para aparecer em qualquer trabalho. Então, quando a gente lida com esses magos que a gente chama, normalmente não são os grandes líderes, são esses que estão abaixo deles. Então, via de regra, quando você entrar num campo, não vai ser um desses líderes, vai ser um feiticeiro, um mago, mas que é de uma linhagem mais nova. É isso que eu queria saber. Eu acho que eu não me expressei muito bem. Mas para eu saber identificar, não tem possibilidade dos líderes tá lá agindo. É só os asseclas mesmo, os inferiores a eles, no caso. Por tudo que eu já li, assim, acho que eu já li uns 25 livros sobre magos negros, eu não vejo como a gente dá de cara com um deles. Tá? Mas eles têm os comandantes que comandam grandes regiões, esse a gente pode, eventualmente, se você tiver amparo espiritual, dependendo da dupla que estiver trabalhando, você pode encontrar um deles, e aí é onde a gente leva naqueles templos iniciáticos, lá no Egito, na Suméria, nos druidas, na Grécia. Mas você vê que eu estou falando de 5 mil anos para cá. Né? E aqueles magos de Lemúria são de 40, 50, 100 mil anos atrás. Então, mas quando você trabalha com esses, vamos dizer, esses comandados aí, você falou que eles têm um alto poder mental, eles trabalham com isso, com essa informação, esse conhecimento. Então, muitas vezes, é o que acontece, eu acho, em muitos tratamentos. Às vezes você vai, você trabalha, você vem, trabalha com esses possíveis, né? Que são influenciados por essa energia maior desses livros. Não, você trabalha, você encaminha, você fragiliza, vamos supor, essa relação aí. Mas, às vezes, no outro dia, no outro tratamento, vai aparecer novamente, né? Outros, porque tem essa influência maior, que é mais difícil mesmo da gente acessar. Às vezes, já teve situações não específicas de uma pessoa que você esteja tratando, mas do trabalho de uma maneira geral, que a gente já teve a oportunidade, você trata uma turma, trata de novo, quer dizer, cada reunião vão vindo essas influências, essas energias que tentam desestabilizar aí todo o trabalho, né? Você cuida, encaminha, desfaz, fragiliza, vamos dizer assim, né? Da melhor maneira possível e faz esse encaminhamento. Mas outros podem estar surgindo. É uma Porque maneira. É que você falou, essa fonte aí, ela é muito, muito forte, né? É uma maneira assim que a gente, como a gente não conhece eles por nome, não conhece todas as falanges e tudo mais, uma maneira da gente mensurar é o seguinte: quando a gente entra num campo desse e você dá um comando, por exemplo, comanda uma pirâmide para prender ele e comanda uma abertura de portal para retirar energias e vai comandando aquele monte de coisa. Aí, às vezes, o médium tá acompanhando a cena ali. Você comanda uma pirâmide, o que ele faz? Ele dissolve a pirâmide. Você comanda um portal, ele dissolve o portal. Você chama lá uma meia dúzia de Exu, não adianta nada. Você comanda mais o quê? Tudo você vai comandando, ele vai destruindo. Por esse procedimento, você consegue medir a força daquela entidade. Quando você já comanda uma pirâmide, já tira a força dele e você já consegue resolver, você fala, esse daí está ainda nível básico, né? Mas tem algumas que, nossa, é difícil. Você faz de tudo e vai nada. E aí o negócio vai ficando feio pro seu lado ali, dá vontade de correr. Mais ou menos, eu acho que nesse tipo, assim, você vai mais ou menos sabendo com quem que você está lidando. Ô, Carlos, então eu acho que é nesse sentido que eu falei do campo de força. Acho que agora vocês entraram num assunto. Realmente
Eles utilizam esse campo de força da pirâmide com a ponta para cima e a outra para baixo invertido na rotação diferente uma da outra para evitar? São complementares, né? Uma tem uma força, duas tem o dobro da força. Você põe o anel, ela tem o triplo da força. Você vai acrescentando elementos conforme a necessidade, conforme as energias que você vai se defrontar ali dentro. Agora, voltando àquela questão do embate lá, uma vez, acho que eu estava trabalhando até com o Felipe, não sei se você vai lembrar. A gente jogava um campo de força, era um ser que começou a crescer, virou um gigante lá, tinha um exército lá em volta dele lá, e nada, e nada. Jogava um campo de força nele, ele abria a boca e engolia o campo de força. Aí você jogava outro, ele abria a boca e engolia. Toda a energia que jogava, ele abria a boca e engolia. Tinha jeito, só crescendo, ia engolindo e aumentando de tamanho. E o que faz num caso desse? Ah, começou a chegar um monte de assecla Auxílio. dele lá depois e ele sumiu. Os asseclas abriram um portal e eles sumiram. Pare e reza para Deus para ajudar. Então, Nesse caso não tem então como ajudar. Eles, né? Você ajuda a pessoa que estava influenciando, né? olha, então, num caso desse, como que eu uso? Qual que é a técnica que eu uso? Eu uso a técnica mental, porque através da mente, a única coisa que se consegue entrar com eles e falar é através da mente. Então, da mesma forma que ele hipnotiza, você usa a sua mente para mentalizar. Aí você vai mentalizando cores, eu vou mentalizando cores, a cromoterapia, usando a cromoterapia, cores. Eu vou tonalizando a cor prata com azul, com verde, e aí vai amenizando ele até você conseguir domar ele para que você possa fazer o desligamento dele. Eu uso esse. Pessoa daquele campo que a gente está trabalhando. Funciona bem essa técnica. Teve uma vez, Joana, que me veio na mente fazer o seguinte: criar um capacete magnético, como se fosse um polarizador magnético, e colocar na cabeça. Porque tudo que a gente fazia, todo comando que você dava e criava, ele, com o poder dele, desmaterializava. Então, você criava, desmaterializava. Aí me veio isso na mente, colocou um capacete na cabeça dele, e aí Bloqueou. meio que atordoado, ele ficava meio atordoado, porque ele usa a mente igual a gente, né? Então, aquele barulho, aquele campo magnético diminuiu o poder mental dele, e aí, com esse poder mental diminuído, a gente fez todas as construções que a gente normalmente faz, e aí conseguiu terminar o trabalho. É isso mesmo. É porque quando usa essa cromoterapia de luzes que você usa, é realmente na mente e você cria um capacete em volta dele, é isso mesmo. É o único método de conseguir você fazer o trabalho com ele, porque senão ele vai manipulando e destruindo tudo que a gente faz, tudo que você faz. Eu acho que é o único, né? Não sei se vocês conhecem outro. Tem mais. Então, mas eu acho também que a equipe espiritual está sempre amparando todo mundo, né? Então, de repente, determinada dupla não está ainda apto para poder receber um ser desse jeito, né, Joana? Você é uma pessoa já, né, muito estudada, já há muito tempo, então, e você domina bem essas técnicas todas, né, da apometria. Então, para você, te é permitido. É muito difícil. Eu acho que, sinceramente, eu nunca peguei um mago dessa estirpe, não.
Isso aí que você falou é interessante, porque assim, eu já também trabalhei com médiuns diferentes e eu observo o seguinte, que o campo que a gente entra, ele está muito relacionado com a dupla. Tem dupla que você vai pegar Uhum. só personalidade. E tem dupla que você já começa a entrar por uns buracos mais fundo aí. Mais fundo. Né? Então Sim. depende muito da dupla. Eu já teve ocasião lá no Vicente Paula de, às vezes, eu pensar em trabalhar com alguém, eu chegava lá e por algum motivo eu acabava indo trabalhar com outra pessoa e naquela pessoa abria um campo sim que a gente ia lá nos confins. Então, quer dizer, era um negócio meio que direcionado mesmo, sabe? Isso mesmo. A gente tem que nunca pode esquecer que o planejamento de tudo não é nosso, né? É da espiritualidade. Então, eles direcionam muito bem, tudo é muito coordenado. A gente vai, doa energia e as coisas vão acontecendo, né? Mas tem esse amparo, essa proteção e esse planejamento. É igual Você mesmo as falou, fichas, né? As né? coisas já estão anteriormente organizadas. Não é que nem Em, a gente, né? E é, da hora que em, tá saindo, que tá pensando que vai dar. em Carmen, é igual as fichas, né? Hum. Tem hora que eu fico pensando, para que a gente lê as É. fichas, né? Tem que ler só o nome da pessoa, porque se lê lá, a pessoa tá com problema assim, 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 fala, não, então eu vou tratar isso, né? A hora que você abre o campo, né? Nada a É uma ver, vai pro outro lado totalmente completamente. diferente. Tem nada a ver com o que está Sim. escrito na ficha. Não, é porque é que a ficha é o que também a gente já discutiu, né? Muitas vezes a pessoa ela não traduz o que realmente está acontecendo com aquela pessoa, os reais problemas, dificuldades, angústias que aquela pessoa está tendo, né? Ela não traduz, porque muitas vezes a pessoa, ou ela ainda não se tocou disso, ou ela não te transmite isso. Então, o que vem para tratamento é o que realmente precisa ser tratado. Né? Mas é que muitas vezes ela nem sabe o que está causando aquilo nela. Não Ela só sabe sabe. o Ela não. sintoma, ela não sabe a causa. Né? A Exatamente. causa vai ser descoberta Ela na não hora do ativou trabalho. ainda. Aí, a hora que vem, você começa. Eu falo, é como se. É o que você falou, Joana, do sintoma. Ela está aqui, é como se. Aí você vai limpando tudo, para que ela também consiga ter uma visão melhor, maior das coisas que estão na vida dela ali naquele momento. Isso mesmo, gente. Não tem nada a ver, muitas vezes. E muitas vezes, Carmen, é coisa de outra vida também, não é? Então ela nem muitas sabe o outras. porquê. É influência que já vem Não. de coisas passadas, né? Ela vem com só o que você falou, ela traz o sintoma, o emergencial ali, o que está incomodando naquele momento, né? Que a gente faz. E realmente, se você lê, às vezes, a ficha ou não lê, mas a gente lê porque, para muitas pessoas, igual você falou, cada médium, cada doutrinador, quem está fazendo a sustentação, ele está num nível de entendimento, está dentro desse processo, mas a gente não está tudo igualzinho, né? Tem a diferença. E muitas vezes a pessoa precisa se localizar. Então, muitas vezes você lê a fichinha, o que ela está transmitindo, você ajuda a estar localizando, a pessoa está se localizando, né? As pessoas que estão trabalhando, mas o que vai vir para ser trabalhado já não é aí da nossa, não é a gente que direciona, né? É o que já está organizado para isso. É isso aí, gente. É dessa forma. Pessoal, É porque, na realidade, você às vezes atende. Quando eu fazia assistência, eu me lembro muito bem de um caso que eu atendi 6 meses a pessoa. Depois de 6 meses, eu olhei bem nela e falei: tem certeza que é isso? É como se ela tivesse caído. Porque, na realidade, eu falei: mas vamos agora conversar? Agora eu quero que você olhe para mim e fale realmente o que está acontecendo com você. A história era outra, completamente diferente.
Ela quer passar, às vezes, ela precisa de ajuda, necessita de ajuda, mas o orgulho nosso orgulho é tão grande que a gente não fala a realidade, né? Porque nós somos perfeitos, o resto do mundo é errado, né? Então, é muito... Pessoal, assim, das técnicas aí, acrescentou alguma coisa? Tá tudo certo? Me tentou muito. As técnicas, eu acho excelente, todas essas técnicas que você vem passando, ela vai nos abrindo, vai abrindo a mente, abrindo a capacidade de você pensar, de você estudar, até o estudo, quando a gente abre um livro para estudar, é outra capacidade. Para mim, está assim, como se estivesse abrindo meu terceiro olho novamente. Está muito bom. Eu agradeço muito. E porque está dando os nomes, né, Joana? Vem com os nomes, os conceitos. E muitas vezes, muitas coisas, às vezes a gente até faz, mas sem ter esse conceito, essa informação, esse conhecimento, que eu acho que é bem legal isso. É ótimo, excelente. Para mim está abrindo muito. Muito bom. Também estou gostando. Bom, para o pessoal tá assim, imagina para mim, que não conhecia absolutamente nada. Em 2020 comecei a estudar tudo. Paulinho me passou, agora é tudo novidade. Caminhão de novidade aí, tá excelente. Então, tá bom. É muito bom. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Obrigada, Pessoal, gente. Tá muito bom, mas a gente estourou em meia hora nosso limite aí. Vamos. De novo. Semana que vem a gente se encontra de novo. Gente, beijo. Obrigado a todo mundo aí. Obrigada. Boa semana. Deus, Boa noite, uma boa semana. Beijo. Boa noite a todos.